Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma superprodução da TVB. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? Que afinal a casa é sempre de vocês, a casa é sua. E hoje, dando continuidade aos nossos programas de março, que vamos trazer grandes mulheres, todas as segundas-feiras. Essa é uma segunda-feira que eu vou sentar, vou tomar um café e ter um bate-papo delicioso com uma grande mulher, uma mulher que eu admiro demais, a Marfisa Aguiar, que é vice-prefeita de Pires Ferreira e é primeira-dama de Heriotaba. E admiro-a mais ainda porque é uma mulher que está na política, tem essa vida pública e não tem medo de dar uma entrevista, de falar sobre a vida dela, a vida pública, a vida particular. E está formidável, está imperdível. Espero vocês aqui daqui a pouco com a grande Marfisa Aguiar, uma mulher com certeza admirável. E bendito seja o incômodo que te faz querer mudar. Você tem medo de sentir algum incômodo? Você sabia que às vezes aquelas coisas que estão te incomodando faz você observar que não é mais naquele lugar que você deve estar? Então bendito seja todas as vezes que algo te incomoda a ponto de te mover para sair daquele ambiente, para sair daquele lugar, para tomar novas decisões, mesmo que seja com medo. Então, é isso, bendito, reforçando, bendito aquele incômodo que você muda, que você olha, meu lugar não é mais aqui. Então vamos agora para o nosso quadro Olho no Olho. Pois é, e então hoje o nosso café está deliciosíssimo, de uma safra muito especial. Afinal, nada incomoda mais o errado do que a liberdade de expressão. E o que aconteceu durante esta semana? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele voltou atrás e aí determinou a prisão do acusado e da mãe que acobertava aquele caso de um homem de 35 anos que mantinha um relacionamento amoroso com uma menor de 14 anos. Onde na nosso Código do Processo Penal já existe um relacionamento, mesmo que seja consensual, com menor de 14 anos, ele denota estupro sim. Então, parabéns. Quem foi que venceu? Vencemos nós, sociedade, venceu a nossa indignação colocada nas redes sociais. Então, isso é uma demonstração para aquelas pessoas que acham que comentar na internet é bobagem. Ah, mas para que ficar comentando que não adianta? Adianta sim. Nada teme mais o errado do que o poder de fala e o poder que dá as redes sociais para a nossa fala enquanto sociedade. Então, adianta sim, comente, dê sua opinião, tanto para endossar ou para condenar algo. Nossa voz tem vez e tem muita força. Então, é assim que eu fico com esse café. Afinal, hoje o nosso Olho no Olho é bastante feliz com a revogação de uma decisão arbitrária e tenebrosa que foi a da semana passada. Então, vamos lá, o café hoje está especialíssimo.
Você que nos acompanha aqui na TVB, eu tenho um convite especial. Todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Um programa feito para a juventude, para a evangelização, com muita conversa boa, matérias especiais. Tudo isso você encontra aqui no Fala aí Juventude. Então, boa noite. Dando continuidade aqui a homenagem a grandes mulheres. Adivinha, aqui no nosso sofá, para um delicioso café, uma mulher. Se eu for definir essa mulher que está sentada aqui na minha frente, ela tem um brilho único. Onde ela chega, se ilumina. E eu percebo isso, já percebia isso, porque a seguia nas redes sociais. E hoje a conhecendo, né, há praticamente um ano, trabalhando no Clubinho Girassol, a Marfisa chega e ilumina, tudo brilha. Obrigada, ela é extremamente carismática, ela é uma pessoa que é agradável de estar junto. Então, Marfisa, que grande satisfação. Eu ia dizer, o palco é seu, mas o sofá é seu. Obrigada, eu que muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E, assim, eu fico muito lisonjeada com todas essas palavras. Fico sem jeito de escutar tudo isso de uma mulher. Porque eu acredito que hoje nós, mulheres, precisamos muito de mulheres que apoiam outras mulheres, que admiram outras mulheres, né? E eu fico muito feliz. E eu também sou uma admiradora do seu trabalho, de tudo que você, assim, vem fazendo e acontecer. Começou a trabalhar conosco. Foi. E como eu disse para você, que fosse muito bem-vinda ao nosso clubinho. E hoje eu tô aqui, viu? Na sua casa também, né? Pronto, eu fui para a sua, que é a Pois Alfa, né? E estou muito feliz, muito Obrigada. feliz mesmo. Inclusive, sobre o clubinho, era uma pergunta que viria depois, mas já que começamos a falar sobre o clubinho, é interessante colocar isso. O clubinho é uma idealização sua, não é isso, Marfisa? Pô. Como é que você se sente e qual foi o feeling, assim, a sensação principal para você colocar um local de atendimento e é tudo muito bem pensado? É muito bem treinado, desde a portaria, desde as pessoas que estão lá, até as pessoas que estão lá em cima. A coordenadora é fantástica, os médicos são fantásticos, tem aquela questão do não uso de telas, então tem um pessoal que fica na brincadeira. Como é que você se sente fazendo um projeto que eu tenho um orgulho, imagine você que idealizou? Eu me sinto muito, muito orgulhosa e assim, Paula, o clubinho ele surgiu de uma necessidade, eu conversando com... Primeiro assim, a primeira coisa que foi feita no primeiro mandato do Pedro Humberto foi a questão de abrir um CAPS no município de Heriotava. A gente tinha uma necessidade muito grande e durante o período de campanha eleitoral, Pedro Humberto viu muito isso, né? Eu ainda também fiz parte da campanha eleitoral dele, embora eu estivesse na época prefeita em Pires Ferreira, mas eu também fiz parte, ainda caminhei, né, andei também em alguns locais, a gente via muito essa necessidade. Então, foi uma das primeiras coisas, foi o CAPS. Pedro Humberto abriu com 3 meses de gestão e ficamos mantendo o CAPS com recursos próprios do município durante muito tempo, porque o CAPS tinha sido aberto em outra gestão e eles tinham recebido recurso e tinham fechado o CAPS com 1 mês. E aí, assim, como foi que surgiu a história do Clubinho Girassol? Eu pensava que ia ser só Espaço Girassol ou Clube Girassol, e aí depois veio e ficou Clubinho Girassol. Por conta das crianças que eram atendidas no CAPS. Sim. E aí a gente começou a ver, a gente precisa de um espaço para essas crianças serem atendidas no CAPS, para elas não estarem sendo atendidas com os outros pacientes de lá e tal. Então vamos tentar, vamos ver um espaço para elas. E aí a gente primeiro pensei num espaço dentro do próprio CAPS. E aí depois eu fiquei pensando, eu disse, mas eu acho que hoje a gente está precisando tanto de um espaço para acolher essas famílias. E aí, como eu tenho muito e gosto de ter muito contato com as famílias, com o povo, com mães, né? E aí eu comecei a ter muito contato com mães atípicas.
E eu vendo essa necessidade, Essa angústia, né? essa angústia Das mães. das mães, como mãe, Sim. eu fiquei assim, eu disse, gente, a gente precisa montar um lugar. E aí eu comecei a estudar sobre espaço girassol, porque o girassol ele simboliza toda e qualquer doença, né, neuroatípica, visível ou não visível. E eu disse, a gente precisa de um local que a gente acolha essas crianças, que seja um lugar que a gente possa acolher as famílias e as crianças. E que as mães não sintam vergonha, né? Porque, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande. Ele existe e a gente precisava que fosse um espaço que fosse Realmente acolhedor. realmente acolhedor e que elas sentissem orgulho desse Elas espaço. se sentem pertencentes daquele Elas se sentem espaço, pertencentes. E a gente queria isso. E aí eu comecei a estudar sobre e vim com essa questão para o Pedro Humberto e perguntei, eu posso? Porque assim, o custo vai ser alto, a gente não tem de onde tirar o recurso para montar. Mas vai ser um espaço que vai ser para todas as secretarias. Então a gente vai precisar pegar uma psicopedagoga ali na educação, a gente vai precisar pegar o neuro dali da saúde, a gente vai precisar. Então a gente vai precisar estar pegando. Essa busca ativa também vai acontecer na assistência social, porque a assistência também vai ter que ter a gente vai ter que ter esse. Então a gente começou a ter eu comecei a ver isso e perguntei para o Pedro Humberto se eu podia botar adiante, botar à frente, porque seria um custo alto para um município de 18 mil e poucos habitantes, de 20 mil habitantes, vamos colocar aqui, ia ser um custo alto e a gente não teria esse recurso. E aí o Pedro Humberto, assim, graças a Deus, ele disse, dá certo. Veja o que é que você vai precisar e monte uma equipe boa, porque se for para o bem-estar da população, a gente vai fazer. E ele sempre com muita sensibilidade, assim, nunca me disse um não, graças a Deus. Eu juntei a equipe e sem eles saberem de nada, eu comecei a pensar nas pessoas, né? E aí comecei a conversei com a nossa secretária de saúde, com a Karine, que hoje tá de licença maternidade, né? Mas já daqui a pouquinho já vai estar voltando. Karine. E aí comecei a conversar com a Karine sobre a ideia que eu tinha. E aí falei do que eu pensava, de como seria o projeto. Pensei primeiro no nome Girassol, porque eu queria que acolhesse, que abrangesse tudo. E aí conversei com ela e vamos ver o que a gente precisa. Tive uma reunião com a nossa coordenadora do CAPS, que é a Janaína, que é psicóloga e que assim sabia de toda a necessidade, até porque as crianças iam para lá antes, né? E começamos a pesquisar e ver o que a gente ia precisar logo de início para a gente abrir. E começamos a funcionar primeiro no CEM, no Centro de Especialidades Médicas. E o clubinho começou a tomar uma dimensão muito grande e a gente precisava de um local. Inclusive o clubinho ele é referência para várias cidades, né? A gente sempre está recebendo pessoas de outras cidades para conhecer, né? Teve recente o prefeito de Chaval, que é bem distante, para conhecer como é que era lá, como era que funcionava. Como é que funcionava para ter essa ideia e levar para outro município. E eu fico muito feliz, porque hoje o clubinho é uma referência, premiado, né? Tivemos uma premiação em 2024 do Mostra Saúde, a que tem SUS. Tivemos em 2025 já 3 premiações e agora para 2026 nós já temos 8 projetos para enviar, né? E aí esperamos que a gente consiga, desses 8 projetos aí, algumas premiações. É um projeto premiado, conhecido no país inteiro hoje, né? A gente conseguiu levar o clubinho aí já para apresentar esse projeto para muita gente. E
eu tenho muita fé em Deus que a gente vai conseguir um espaço também para o clubinho. Já ia perguntar isso, inclusive é uma pergunta das minhas colegas. Pois é, o nosso prefeito tem esse compromisso e ele quer muito, né? Então a gente está aí buscando recursos para que a gente consiga uma sede própria do clubinho, e eu tenho fé em Deus que daqui a algum tempo Pedro Humberto não vai mais estar prefeito, mas a gente vai deixar aí esse legado para a população heriutabense, né? Porque eu acredito que quem entrar tem que dar continuidade a isso. Tão bem como agora, né? Tão bem como agora. Inclusive, assim, é lógico que daqui a pouco falaremos mais da Marfisa, mulher, mas não tem como a gente não brilhar os olhos para esse projeto. Sim. Nós tivemos agora, né, graças a você e o Pedro Humberto, eles são muito abertos, vocês são muito abertos a todas as questões que envolvem ali esse atendimento especializado do Clubinho Girassol. E nós tivemos essa semana, né, o resultado da primeira avaliação neuropsicológica, que para quem assim não entende, é uma avaliação que ela é caríssima, sim, particular. Sim. Ela não é barata. Que não tem pelo SUS, Não tem pelo SUS, ela corrobora para um diagnóstico seja fidedigno, sim, e que isso ajuda muito. O diagnóstico ele não serve para rotular, mas para dar norte aos profissionais. Sim. E você foi lá e deu isso para a gente. Com a doutora Andressa, que é maravilhosa, né, competentíssima, sim, psicóloga. Demais. Eu fiquei tão feliz em fazer parte dessa equipe, Marfisa. Assim, bom, é tão emocionante. Muito feliz. Eu fico muito feliz. E assim, como a gente estava conversando até antes da gente, sim, ligar, que eu estava dizendo da felicidade que eu fiquei quando a nossa coordenadora Mariana ligou e me disse, Marfisa, o primeiro resultado da primeira avaliação neuropsicológica saiu e a gente já consegue ter um norte de como, né, conduzir o tratamento, e isso a gente fica assim muito feliz, porque como você fala, é uma avaliação que é muito cara, muita gente não iria ter condições, assim, a maioria não teria condições de estar arcando com essa despesa, e hoje a gente tem isso pelo município, e mais uma vez lembrando, ofertado com recursos próprios, a gente não recebe nada pelo clubinho, a gente não recebe nada para estar mantendo, né, esses profissionais, mas são profissionais maravilhosos, como você acabou de falar, você faz parte da nossa equipe, são pessoas que são muito comprometidas, né, com o bem-estar da nossa população. E quando eu falo da nossa população, porque a gente abrange toda a família, né? E assim, durante o ano 2025, foram mais de 6.800 atendimentos. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Várias crianças, famílias atendidas, e a questão, sim, social, sim, melhora tudo, né? Você falou aí, vocês não estão pensando só na gestão do Pedro Humberto, vocês estão pensando na sociedade de Heriotaba para depois, né? No futuro. O futuro deles é muito... E eu acredito que isso vai fazer toda a diferença na vida, né, na vida dessas pessoas. Marfisa, é lógico que eu já recebi grandes mulheres aqui nesse sofá para tomar um café comigo, mas quando você aceitou vir e você traz esse carisma, essa humildade para sentar aqui e falar, você estava falando e eu estava vontade de dizer, Marfisa, parabéns. Parabéns obrigada. Por ser quem você é. Obrigada. E assim, você falou que o Pedro Humberto e você, né, gostam de escutar, sim, a população. E eu vejo muito isso, eu sigo vocês nas redes sociais. Final de semana vocês estão ali naquele almoço, sim, estão indo lá nas comunidades e estão escutando, vocês não se, sim, furtam a chegar, a parar, e é uma foto, e me deixa falar aqui, sim, sobre isso, e você para, né, e, sim, escuta. Deixa eu lhe perguntar, Marfisa, é uma questão genuína. Além dos finais de semana, que eu sei que vocês não param, Eu vi muito na festa do município de Heriotaba. Sim. Você estava lá na missa, você estava no Miss Heriotabense, você estava nas festas, você ia. E agora também teve a festa lá do Campo Lindo. Do Campo Lindo, foi maravilhosa. E você estava todo dia belíssima, sem cara de cansado. Marfisa, o que é que você toma? Por favor. Não, mas é cansativo, mas assim, eu acredito, Paula, acredito que seja a mesma coisa que você, a gente tô olhando pra você está aqui maravilhosa, e hoje você teve um dia de trabalho lá no clubinho.
E assim, que é um trabalho que também não é fácil. Cada um tem os seus, mas assim, eu acredito que tem as suas angústias, as preocupações, os seus momentos. Mas quando você quando você gosta do que você faz, quando você faz com amor, né? Eu acredito que é em gostar mesmo. Quando você tem prazer em servir, quando você gosta de estar fazendo aquilo, você faz com todo o carinho do mundo, você faz com todo... E assim, lógico, eu tenho os meus momentos, eu costumo dizer assim, o Pedro Humberto, ele ainda é mais assim, ele é bem mais agitado do que eu. Eu acordo, eu tenho que pegar ainda, eu demoro um pouquinho para pegar a área, eu fico dizendo isso, eu demoro um pouquinho para pegar a área. Pedro Humberto, não, ele já acorda já assim no 240 já. E a gente tem as diferenças e tudo, mas a gente gosta muito do que a gente faz. A gente gosta muito de estar perto da população, a gente gosta muito de estar perto do povo. E é muito gratificante você ser bem acolhido. Eu acho que todo político gosta disso, de chegar num lugar, de ser bem recebido, de ser bem acolhido, de ter a população ali para estar lhe dando uma palavra de, assim, estamos juntos, estamos com você, estamos gostando do que está acontecendo, do que está sendo feito, ter uma palavra de gratidão. E quando isso acontece, eu acredito que seja o melhor combustível. E como você falou, e você, mas não cansa? Não, assim, a gente cansa, mas a gente tem muito prazer do que a gente está fazendo. No outro dia já tá animado. E isso é o combustível pra gente estar ali fazendo, né? E como você acabou de dizer, mas você também passou o dia trabalhando. Mas você gosta muito do que você faz. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente faz com amor, com carinho, com responsabilidade, com respeito, e que a gente vê que tudo isso está tendo um retorno, né? E quando a gente sente a gratidão de quem está tendo aquele serviço ofertado, de quem está ali, assim, do seu lado e tudo, eu acredito que não tem pagamento melhor. Então acaba que, por mais que a gente chegue num canto, que a gente esteja ali com dor de cabeça, que a gente não esteja naquele dia bem, mas a gente chegar e ser bem acolhido, ser bem recebido, é muito bom. E você tá num ambiente que você gosta, é muito bom. Então, acho que é o melhor pagamento, é esse. Marfisa, quando você está à frente e assim, por chamar muita atenção, você chama a atenção, você é uma mulher muito bonita, eu reforço sempre aqui, a Marfisa, ela tem luz, a Marfisa, ela ilumina. Obrigada. E existem também a parte da crítica, porque ninguém vai agradar todo mundo. Sim, como é que vocês recebem as críticas, assim? Não só que às vezes as críticas entram até no campo pessoal, como é que você recebe, como é que você lida com isso? Entra muito. Assim, eu acho que no começo, quando eu entrei na vida pública, mesmo, porque eu acredito que político todo mundo tem que ser, todo mundo tem que carregar um pouco de política dentro de si. Mas quando eu entrei na vida pública, eu acho que por ser muito nova, eu ficava meio que com raiva, ali me consumia mais, né? E hoje não, é ruim, mas as críticas vêm e como eu acabei de dizer, vem muita crítica, mas a maioria das vezes não são relevantes. Elas não são nada relevantes para o que a gente vive. Então, assim, o tempo todo agradecendo a Deus por ter saúde para trabalhar, por ter pessoas que estão ao nosso lado, trabalhando junto conosco. E assim, eu acredito que acaba que elas não são tão relevantes. Elas se diluem nesse... Se for uma crítica construtiva... Se for uma crítica construtiva, eu acho que a gente tem que... Assim, vai doer ali. Acho que dói ainda mais. Dói mais do que uma crítica... irrelevante, uma crítica pessoal. Ou de alguém que seja completamente... Sim. Você olhar assim, mas você fez o quê mesmo? Assim, se você já teve a oportunidade, você fez o quê? Quando você teve a oportunidade. Então, assim, me deixa fazer, já que eu tô tendo a oportunidade agora.
Então, quando é dessa forma, quando é uma crítica de alguém que já teve ou tem, né, uma história mais assim, a gente acaba levando, vamos pensar, a gente pensa, né, e a gente pega isso e cresce mais com isso, né, e aí a gente acaba crescendo e amadurecendo mais com uma crítica que seja relevante, como eu falei, mas assim, tem muitas que vêm, principalmente quando a gente está na vida pública, as pessoas acham que tem muitas vezes direito de entrar até na vida particular da gente. E assim, a gente deixa, né? Deixa o mal por si só se desfaz. Marfis, outra coisa que eu admiro muito você, assim, como primeira-dama, e você é vice-prefeita no Pires Ferreira, sim, né? Então, olha o tanto de coisa. Daqui a pouco nós vamos falar aí de uma blogueiragem culinária que eu tô assistindo, viu? Menino, esses dias tem receitas que dão certo. Tem umas que dão certo, tem umas que não dão. Vamos chegar lá. Agora não Mas foi. assim, você eleva muito a figura do Pedro Humberto. Como é que você faz para conciliar essa questão? Porque você nunca se coloca à frente do Pedro Humberto. Você nunca vai assim, mas eu já fui prefeita, 2 mandatos em Pires Ferreira, sim, e eu vejo que ele lhe escuta muito. Sim. Como é que você concilia isso? Eu sou prefeita, né, vice-prefeita de Pires Ferreira, eu sou a primeira-dama aqui é meu marido, mas eu não vou ofuscar a figura, você deixa sempre ele à frente. Como é que é isso? Trazer essa força para o Pedro Humberto, mas fazer seu papel de primeira-dama, sabendo ali qual é o seu espaço, sim, dentro do que está acontecendo. Como é que conseguir isso? Não, assim, quando eu estive prefeito, o Pedro Humberto sempre esteve ao meu lado, né? Então, assim, a gente sempre trabalhou juntos, ele sempre esteve comigo, sempre esteve ali. Então, assim, eu não podia ser diferente nem fazer diferente com ele. Pedro Humberto, ele é um homem que me escuta muito, que valoriza muito as mulheres, né? Ele tem uma mãe muito forte, de fibra e tudo, que sempre foi uma pessoa muito atuante também. Então, acredito que ele veja muito isso. Então, ele tem isso de respeitar muito a imagem feminina e saber que a gente tem um olhar diferente para muita coisa. Então, a gente respeita muito os espaços um do outro, a opinião. Ele me escuta muito, eu também escuto muito ele. Aprendi muito com o Pedro Humberto, com muita coisa. Acredito que ele também tem aprendido muito comigo e a gente vai se completando dessa forma. Quanto à questão de colocar ele à frente, eu acredito que todo mundo tem o seu momento e o seu espaço, né? E você falou, mas você brilha muito. Eu acredito que uma estrela, quando ela se une com outra, um brilho quando se une com outra, ele vai irradiar cada vez mais. Né? Então, a gente brilhando junto, a gente vai brilhar mais do que se um apagar o outro, né? Se eu apagar ele, a gente só tem uma estrela brilhando. Se ele apagar, a gente só tem uma estrela. E 2, elas vão brilhar ainda mais. Então, a gente dessa forma, a gente consegue fazer. Eu acredito que a gente não precisa estar em primeiro lugar em tudo. A gente precisa estar em primeiro lugar, a gente não precisa estar à frente de tudo, mas a gente precisa sempre deixar a sua marca, a gente precisa deixar a sua marca em tudo que você faz. Se você tem a oportunidade de fazer, você precisa deixar a sua marca para você construir a sua história, o seu legado. E assim, respeito demais a opinião dele e o que ele vem fazendo, assim, acredito que eu tenho uma admiração gigantesca pelo homem que ele se tornou. Eu conheço o Pedro Humberto, um menino, porque ainda a gente na faculdade, e tenho um orgulho enorme pelo homem que ele se tornou. Você acha que vocês dois cresceram juntos? Sim, crescemos juntos. Não só na questão profissional, né, política, são pessoas muito visionárias, mas como pessoa também. Sim, como pessoa.
como humanidade, né? Sim. Como amadurecimento. O amadurecimento veio, assim... E cada dia que passa a gente vai tentando aprender, né? Eu acho que a gente aprende cada vez mais. Sim. A gente nunca sabe de tudo e a gente sempre vai ter os erros e os acertos, mas eu acredito que cada vez que passa a gente vai amadurecendo e crescendo e acredito que juntos, é como eu lhe falei, junto a gente consegue fazer muito mais coisa. Se eu estiver aqui sem você na minha equipe, a equipe já é boa, mas ela não estava totalmente formada. E aí com você a equipe vem e fica maior ainda. Então assim, eu acredito que um complementa o outro. Perfeito. Vocês têm uma filha que é a Maria Júlia, não é isso? Sim. E além de vice-prefeita no Pires Ferreira, primeira dama, agora você é blogueira de culinária, Mafisa. Como é que é isso? Eu vi, foi o pavê, foi o primeiro? Não, a gente já fez alguns, viu? A gente já vinha fazendo alguns. A Maria Júlia, ela gosta muito desse momento. A gente sempre teve isso, de quando ela era menorzinha, a gente fazer e tudo. E aí ela, vez por outra, ela pede, né? Mamãe, vamos fazer alguma receita juntas? E a gente fica pesquisando receita para fazer, né? E a gente fica pesquisando receitas para fazer juntas. Eu tive muito cuidado com a questão de alimentação. Quando eu engravidei da Maria Júlia, eu já tive esse cuidado de estar pesquisando sobre tudo. E acho que foi nisso que eu comecei a ter quando começou essa questão de autismo, TDAH e tudo, que isso veio mais à frente, que isso foi mais aflorado, né, na questão de telas, e principalmente no período da pandemia, né? Então, assim, a gente teve que ter muito cuidado com tudo isso. Então, eu tinha muito cuidado com a Maria Júlia, porque ela estava se formando, estava se desenvolvendo ali, a cabecinha dela estava se desenvolvendo. E eu tinha que ter muito esse cuidado. Então, eu ficava fazendo receitas com ela. Eu sempre, na verdade, a gente sempre fez muita coisa juntas, só que nem sempre eu coloco, a gente posta, nem nada, né? E aí agora, como ela diz que pode postar, sempre respeitando muito o espaço dela, como ela disse que vamos postar, vamos. Então, a gente vai postar. E aí, assim, a gente vai fazendo. Mas, assim, não é bem uma blogueira culinária, não. Até falhou aqui. Não é, não. Porque tem muita receita que dá errado. A de domingo deu errado. Deu muito errado. O que era aquilo? Era uma massa. Porque no vídeo que a gente viu, a massa era pra ter ficado bem, tipo uma massa de pão. E é tipo pra pegar e amassar, né? E eu disse pra ela, filho, acho que ainda não tá bom pra ela. Mas ele já botou a mão, depois que ele terminou de botar os ingredientes, ele botou a mão. Se você quer botar a mão, então bote a mão. Eu vi, ela tirou. E aí ela botou a mão, quando ela tirou, ela olhou pra mesinha, a gente começou a ir, assim. A gente se diverte muito. E é tão leve, assistir acaba ficando leve, divertido. E aí, é como eu tô dizendo, é o espaço dela, no momento dela também. Não é nada que eu digo pra ela, vamos fazer, não. É quando ela pede pra fazer, quando ela quer fazer, que ela se sente à vontade pra isso, aí eu vou lá e faço junto com ela. Eu lembro até de você colocando pra onde que o que a gente vai fazer com essa receita? Eu com vontade de dizer, pode mandar pro Clubinho Girassol, segunda. Tomaremos com café. Mas tá muito bom, tá muito leve, tá muito divertido ver vocês duas. Mas assim, quem das duas é mais nessa parte de fazer? Você ou ela que tem mais a ver com culinária, ou nenhuma das duas? Ou eu gosto muito de cozinhar. Gosta? Você cozinha? Eu amo cozinhar. Qual é a sua especialidade? Eu adoro fazer massa, adoro fazer um macarrão. Eu adoro. Eu adoro cozinhar. E como eu gosto muito de cozinhar, e aí, assim, como eu estava falando, a questão de eu ter a alimentação da Maria Júlia, eu sempre tive muito cuidado com a questão da alimentação, dela experimentar de tudo, comer de tudo. Sim. E dela ter essa parte, então, assim, ela tem a parte sensorial. Eu sempre, tudo isso, eu ficava pesquisando e aí ia tentando
desenvolver tudo isso nela. Marfisa. E na época a gente nem assim, não tinha tanto acesso há 10 anos atrás, mas que eu tentava fazer o que eu pesquisava, o que eu via, o que era bom, o que ia desenvolver, né, mais nela. E aí, como ela sempre vê eu fazendo alguma coisa, porque assim, dia de domingo, quando a gente não vai para almoço, quando a gente não vai assim para alguma coisa assim, ou então no sábado, a gente tira um tempo, eu e Pedro Humberto, pra gente ficar junto, eu, Pedro Humberto, Maria Júlia, tem a Marisa, que é a filha do meu irmão, faleceu e que mora em Fortaleza, mas que quando vem para Heriotaba, fica lá em casa. E aí a gente tira esse tempinho para ficar juntos. E o Pedro Humberto sempre faz ali, ou faz uma carne, assa uma carne, e eu vou para cozinhar, faço um macarrão, e eu gosto muito, eu gosto de cozinhar, mas eu digo assim, eu gosto de cozinhar não para tanta gente, para muita gente, é para pouca gente, porque aí eu vou ter que fazer muita, quando passa a ser muita comida, tipo uma panela muito grande, um negócio muito grande, eu acabo perdendo um pouco do tempero do negócio, eu não consigo fazer não, assim, tipo, como diz o meu macarrão desunera. Eu não consigo, porque eu realmente não sei cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. E aí dela ver, acaba que ela também acaba tendo interesse, né? E aí ela é uma formiguinha por doce, e aí de vez em quando a gente faz uma receitinha docinha, que é pra poder matar a vontade de comer um doce ali. Então, assim, você já contou algumas coisas da sua particularidade, das suas particularidades que a gente não vê. Como essa questão de gostar de cozinhar, eu não sabia, muita gente também não sabia, né? Eu gosto. De cozinhar mais para os íntimos, né? Para a família. Você já disse que precisa de um tempo quando acorda. Mas, assim, quem é mesmo a Marfisa para quem lhe conhece a fundo? Vai ter o que da Marfisa? Eu sou extremamente verdadeira, muito verdadeira. Gosto muito também de amizades verdadeiras e amo ser mãe da Maria Júlia, amo ser mãe dela, amo esse melhor presente que Deus poderia ter me dado. Acredito que eu cresci muito. Ela me ensinou demais como mãe. Gosto muito de ser esposa, amo ser esposa do Pedro Humberto. Ele é um homem muito que me entende e que me deixa muito ter meu espaço. Sou estressada, bem estressada, porque eu sou muito ligada assim, de quando eu quero resolver uma coisa, tem que ser ali. Eu quero resolver e eu preciso resolver naquela hora. Isso eu já aprendi muito e que nem tudo é no meu tempo, e acredito que com o passar do tempo a gente vai até amadurecendo mais e vendo que nem tudo é na hora que a gente quer e no momento que a gente quer. Mas eu acredito que eu sou extremamente vaidosa, sou muito vaidosa, não tenho como dizer que eu não sou. Mas acredito que a questão de eu ser muito, muito verdadeira, principalmente com as pessoas que eu gosto, com quem eu tenho. Então, assim, se for preciso, para alguém que eu gosto, eu dizer, não faz isso, não tá legal. Não vai ser bom para você, eu vou dizer, sabe? Faça dessa forma. E sou muito, muito, extremamente grata a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Né? Tenho muita fé e sou muito grata a Deus por tudo que Ele me dá, por Ele me dar a oportunidade de acordar todos os dias e de ter uma família maravilhosa, saudável. E acredito que... Você se sente completa hoje em dia? Vou perguntar assim, a Marfisa, quando nós somos jovens, né, sonhadoras ali, de 10 anos, né, até a idade da Maria Júlia, não é isso? 10 anos? 10 anos. Vai fazer 10 agora, em abril ela faz 10. Faz 10 agora em abril.
E nós idealizamos quem nós vamos ser no futuro, aos 15 anos. A Marfisa de hoje, ela é o que a Marfisa lá aos 15 anos, aos 10 anos, sonhou em ser essa mulher. A Marfisa orgulha aquela jovem, aquela adolescente, aquela criança? Sim, demais. Muito, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho do que eu já consegui fazer e ser na minha vida. Como eu disse, eu sou muito grata a Deus e isso define todo esse orgulho que eu tenho. E eu hoje sou completa, sou muito completa. Poder ter a vida que eu tenho, como eu já falei, assim, sou muito grata a Deus por ter a família que eu tenho, por estarmos todos com saúde. Eu acredito que seja primordial. É primordial. Né? Então eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho hoje, que eu construí, pela família que eu tenho, por poder criar meus animais, meus bichos. Ah, você gosta de cavalo, né? Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. De bode, de cabra, onde eu vi vocês andando de cavalo e tinha um bode. Mas isso aí é lá no lugar onde a gente vai andar, e aí eles vão tudo atrás, os bichos vão tudo atrás. Eu vejo. Mas quem é muito apaixonado por cavalo é a Maria Júlia. Eu gosto muito de cachorro e gosto muito de gato. E eu comecei a gostar de cavalo por causa da Maria Júlia. Pedro Humberto. Então foi ela que levou. Foi ela que levou a gente a gostar de cavalo. Teria sido o contrário. Foi ela que levou a gente a gostar de cavalo, e a gente é muito apaixonado por animal. A Marisa hoje faz veterinária. Ela curso veterinário. E assim, eu acho que a Maria Júlia vai no mesmo caminho, porque também é doida por bicho, doida por animal. E eu sou muito grata a Deus por poder também ajudar por poder estar cuidando dos meus animaizinhos. Eu tenho meus bichinhos em casa. Em casa você tem o quê? Tem cachorro? Tem um cachorro e tem um gato. Quantos cachorros? No total são 4 cachorros e 4 gatas. Gosta muito. As gatas são todas de rua. A gente pegou e mas por que gata, né? Mas porque gata geralmente é mais difícil de adotarem. Por conta de castração, de ser fêmea e tudo. Aí já... E aí com a ajuda da ONG lá de Heriotaba, que a gente tem um projeto também da prefeitura com a ONG, em parceria com a ONG de Heriotaba, eu já castrei algumas da rua, que eu dou comida todo dia. Aí a gente já castrou algumas gatinhas lá da rua também, que é pra... Vocês não param, né? Que estão pensando sempre no melhor além da população. E eu vejo, eu vejo a mudança que teve em Heriotaba, né? Eu vi bom. Assim, olha, não precisa nem ninguém estar contando. Sou eu que estou vendo, eu que vejo o tempo inteiro. Não foi ninguém que me contou, não foi ninguém... Pelo contrário, né? Nunca cheguei lá e nenhum de vocês veio falar as mudanças que tiveram. Eu observei como teve uma grande mudança ali dentro de Heriotaba para o que era e para o que está agora com vocês. E assim, são muitas as responsabilidades. Você traz aí grandes histórias, né? Cada vez que você vai contando, eu digo, tem mais isso, tem mais essa coisa. Como é que essa mulher consegue? Como é que nesse tempo todo você disse que é muito vaidosa, como é que você arruma tempo para cuidar de si mesma, principalmente da saúde emocional? Nessa questão de ser imediatista, de querer as coisas naquela mas eu acho que isso eu tô aprendendo muito, sabe? Aprendi muito. Eu acho que a vida tem me ensinado bastante, que nem tudo é do jeito que quer, na hora que quer, que assim, nem tudo vai acontecer da forma que a gente planejou. Mas eu sou muito perfeccionista também, acho que isso acaba ficando meio que assim, tem a questão do imediatismo e tem a questão de ser perfeccionista também, mas... Se quer fazer perfeito, não pode ser imediato, né? Sabe, acho que a gente então vamos ter um pouquinho de calma e aí vai dando certo, Marfisa, falando de outras mulheres, né, nessa sua caminhada, não só na vida pessoal, mas como também na vida pública, quem foram mulheres que lhe inspiraram e que lhe inspiram ainda hoje? Porque você é uma mulher que inspira muita gente, né? Quando você falou, eu sou uma mulher assim, se você souber a quantidade, né, até
comecei a conversar com você, a quantidade de mulheres que tiveram cuidado quando eu disse que era você que ia vir e está comigo aqui na segunda-feira, dizendo, cuide bem da Marfisa. Então, talvez você nem tenha dimensão do quanto de mulheres que você atinge com essa sua força, com essa sua luz, com seu carisma, com sua espontaneidade. Então você é uma referência para mim e para várias outras mulheres, né? Para várias, não só as que trabalham com você, mas até de longe. Eu recebi mensagem, já vim recebendo desde o ano passado pessoas que nem são de Hera, estavam dizendo, leva a Marfisa Aguiar, entrevista a Marfisa Aguiar, depois eu lhe mostro aqui. Eu acho que eu lhe mandei um dia, eu digo, você tem que ir, Marfisa, tá aqui, ó, o pessoal que tá pedindo. Mas Pois quem é que é. lhe inspira? Paula, eu acho que assim, eu não posso dizer assim, uma pessoa, eu não tenho apenas uma referência, e se eu disser só uma, talvez eu fosse estar sendo injusta de dizer apenas uma. Eu me inspiro em mulheres de força, sabe? Eu acredito que eu tenho minha mãe, que sempre foi uma mulher uma mulher de muita força, que cuidava dos 3 filhos e que trabalhava os 3 expedientes como professora. Então, assim, trabalhava manhã, tarde, noite e mesmo assim ainda arrumava um tempo para fazer tarefa de casa comigo, para ensinar tarefa de casa. Então, assim, eu tive uma mãe muito presente, embora ela trabalhasse os 3 expedientes dela. Então, qual a profissão da sua mãe? Professora. Hoje está aposentada, né? Sim. Mas era professora. E foi professora do estado, do município durante muitos anos. Mas assim, não foi só ela que me inspirou. Mas é como eu falei para você, a gente fica muito feliz de escutar mulheres dizendo que você inspira elas. Porque no mundo que a gente está hoje, a gente escutar mulheres tentando denegrir a imagem de outras mulheres, fazer com que qualquer coisa que aquela mulher faça foi mal feito, não vai estar suficiente. Não vai estar o suficiente. A gente fica tão triste com isso, sabe? Você muitas vezes vê quando uma mulher se separa de um homem, o casal, eles se separam e aí os filhos ficam com ela, e aí no momento que aquela mulher sai de casa e que ela vai tentar viver a vida, que ela vai tentar se divertir, que ela vai tentar vai aparecer não sei quantas pessoas para julgar aquela mulher, porque ela deixou o filho com quem, tá entendendo? Assim, verdade. Muitas vezes tentando minimizar a outra mulher por ser mulher, enquanto o homem tá vivendo a vida dele, não tá com o filho. Então, assim, é o final de semana que o marido vai ficar, que o ex-marido vai ficar com o filho, então ele fique com o filho, ele tome conta do filho, porque ela não fez sozinha, e ela vai viver a vida dela, ela vai curtir, vai fazer. Então, assim, a gente vê muitas mulheres tentando diminuir mulheres, isso deixa a gente muito triste. E eu nunca tentei me aproveitar ou dizer, porque eu estão fazendo isso porque eu sou mulher, não, eu acho... Você não se coloca nessa questão de vítima? Não, eu não me coloco e acho que a gente não deve se colocar. Sim. Eu acho que pelo contrário, sabe? Toda vida que falam alguma coisa assim, eu acho graça, é porque eu sou mulher, né? Pois é, mas assim, não vai ser isso que vai fazer e que vai me impedir de eu estar aqui, de eu fazer isso, porque eu costumo dizer isso, gente, mulher faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Faz. A gente aqui com o menino no braço, atende o telefone, mexe aqui o mingau do menino e faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo. O homem, se ele não estiver concentrado naquilo ali, para ele fazer aquilo ali bem feito, ele não faz. Então, assim,
Eu acredito que a gente é muito, a gente consegue muito fazer tudo isso ao mesmo tempo, e eu acredito que a gente precise de mais mulheres que admirem e que falem. Não guarde só com você, não. Se eu admiro a Mafisa, eu vou falar sabe assim, que admirem e que falem e que impulsionem essas mulheres, impulsionem outras mulheres a serem o que elas quiserem ser, sabe? A estar no lugar que elas quiserem estar. Eu graças a Deus, tive pessoas que sempre me apoiaram muito a estar, a fazer o que eu queria, e eu sempre apoio muitas mulheres, outras mulheres, e confio muito no trabalho das mulheres. Quando quer fazer, ela faz e faz bem feito. Verdade, verdade. Mafisa, assim, hoje você endossa, sabe aquele cheque endossado e assinado ali, não sei quantas vezes vai dizer, esse cheque aqui é meu. Você endossa tudo que eu sempre pensei sobre você, né? E que penso muito mais ainda lhe conhecendo pessoalmente. E agora aqui numa conversa de sofá, com café, eu tô saindo assim, a Mafisa realmente, você merece tudo de melhor na sua vida. Você tudo também. de melhor na sua vida. Pra todos você nós. é admirável, você é uma pessoa assim, inspiradora. Infelizmente, a gente tem que finalizar, porque eu ficaria aqui conversando com você. Eu também. E lhe perguntando muito mais coisa, perguntar de onde é esse sapato, qual é o seu perfume. E eu para conversar, eu também vou até... Aquelas coisas de mulher, né? E onde esse brinco, é de onde essa blusa tá tão bonita. Mafisa, mas assim, qual é a mensagem que você traz? Não só para as mulheres de Pires Ferreira, né? Você como vice-prefeita, não só para as mulheres de Heriotaba, você como primeira-dama, mas também para todas as mulheres que lhe admiram aqui em Ipu também. Você está abrindo aí portas para... Eu sei que muita gente daqui conhece a Mafisa, mas vai conhecer muito mais essa Mafisa daqui, do sofá, do café, da culinária de dentro de casa. Qual é a mensagem que você deixa exatamente para esse Dia das Mulheres? E que a gente está vendo aí tantas questões pesadas, todo dia a gente entra e é uma agressão, e é uma coisa ruim, e é algo em detrimento por ser mulher. O que é que você deixa de mensagem? Tanto quanto mulher, tanto por ser essa mulher aí visionária e que traz essa inspiração. O que é que você deixa de mensagem para Pires Ferreira, Heriotaba e para Ipu também? Primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente, dessa conversa maravilhosa. Por mim, eu passarei aqui horas e horas também com você. E agradecer todas as palavras, Paula, assim, da mesma forma que você falou, você tem uma luta, você também, e eu tenho muito essa história de o santo bateu. O santo bateu. Né? O santo bateu. Então, assim, nosso santo bateu, desde o primeiro momento que a gente se encontrou, que a gente teve uma conversa, e eu pude ver o quanto profissional você é e o quanto a mulher também batalhadora e assim, que vem aí fazendo acontecer, não só como profissional, como TO, mas aí também como entrevistadora, como, né, com programa, com tudo, são mil utilidades. E eu fico muito feliz de estar aqui representando mulheres, sabe? Eu acredito, como eu falei para você, a minha mensagem para as mulheres é que mulheres inspirem outras mulheres e apoiem sempre as mulheres, sabe? Assim, estejam sempre ao lado de mulheres que vocês vejam que, assim, tem garra, tem fibra, tem... Então, assim, apoiem, estejam ao lado, nem que seja uma mensagem. Sim. De estou do seu lado, você é maravilhosa. Toda mulher quer escutar isso. Sim. E quando você escuta de outras mulheres, eu acho que é um elogio ainda maior, quando você sabe que outras mulheres vão estar ao seu lado. Quanto a uma mensagem para as mulheres de Pires Ferreira, de Heriotaba, daqui da região,
de Pires Ferreira, eu quero aqui mandar um abraço enorme para a nossa prefeita, doutora Lívia, que vem fazendo um trabalho lindo em Pires Ferreira. Eu tenho muito orgulho dela ter sido minha sucessora e de hoje estar fazendo parte, né, junto com ela, da administração junto com ela, e tudo que ela vem fazendo pelo Pires Ferreira. Mandar um abraço enorme a todas as mulheres de Pires Ferreira e dizer da gratidão que eu tenho por cada uma de vocês, em nome da minha sogra, Dona Fatinha. Dona Fatinha foi uma primeira dama que fez muito em Pires Ferreira e que acredito que abriu muitas portas, inclusive para eu ser a primeira prefeita mulher de Pires Ferreira. Eu acredito que ela abriu muito essas portas ela era uma primeira dama muito atuante. Então, em nome dela, eu quero mandar um abraço para todas as mulheres pirisferreirenses, dizer da minha gratidão, do meu orgulho de ter tido a oportunidade de estar junto com vocês durante 8 anos, de hoje vocês terem me dado a oportunidade novamente de estar junto com vocês. Não estou tão presente porque estou também em Heriotaba, mas sempre digo isso para vocês, estarei sempre ao lado de vocês e estarei sempre à disposição da população de Pires Ferreira, porque eu tenho uma gratidão enorme por cada um. Em Heriotaba, eu só tenho a agradecer ao Pedro Humberto por ter me dado a oportunidade de estar junto com ele, né, nessa gestão que ele vem fazendo, nesse segundo mandato. No primeiro foi de excelência, o segundo ele vem fazendo melhor ainda, e eu tenho muito orgulho de estar ao lado dele. Mas para as mulheres heriotabenses, mulheres de fibra, eu sou natural de Heriotaba, nasci em Heriotaba mesmo, nasci na mesa, viu? Foi parto normal, nasci na mesa lá de casa. Foi com parteira? Foi com parteira, viu? Tinha um médico, doutor Assis, mas teve a parteira, dona Maria Portela, na época, todos dois já falecidos, 1985, e nasci e me criei em Heriotaba, e não imaginava ter a oportunidade de voltar a Heriotaba. E voltei assim, com muito orgulho de estar em uma gestão que, embora não seja, não tenha uma prefeita à frente, que seja meu esposo Pedro Humberto, mas é um homem que valoriza muito as mulheres, tanto é que se eu estou uma primeira dama atuante, é porque ele valoriza tudo o que eu falo, o que eu faço, o que eu digo para ele, vamos fazer desse jeito. Então ele valoriza muito isso. E temos aí um secretariado de mulheres competentes, e nossas coordenadoras, a maioria são mulheres, e porque ele valoriza muito isso. Esse mês agora nós vamos estar abrindo em Heriotaba, nosso prefeito vai estar inaugurando junto com a secretária da mulher, a secretaria e a casa da mulher em Heriotaba. Já está ficando pronta, está ficando linda, e a gente vai ter ainda mais esse espaço para estar acolhendo as mulheres heriotabenses. Quero estar lá na inauguração. Pois eu vou lhe convidar, viu, para você ir, e vamos ter esse momento. E a cada mulher heriotabense, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher heriotabense e de hoje poder contribuir com vocês e de estar fazendo história e estar fazendo parte da renovação de Heriotaba junto com essas mulheres que estão fazendo aí a renovação acontecer. Tenho muito orgulho de verdade. E quanto a todas da região, quero mandar o meu abraço grande e dizer para vocês que, mulheres, sejam empoderadas. Eu sei que acaba ficando clichê da gente falar, mas apoiem outras mulheres. A gente hoje, principalmente hoje em dia, a gente está precisando muito disso. E não é uma roupa que define, não é um cargo que define mulher nenhuma, né? Nada vai definir nenhuma mulher. É o que você é,
e seja mulheres que inspiram. Que grande entrevista, Marfisa. E assim, como deve ter orgulho, né? A população de Pires Ferreira, junto com a Lívia, junto com você. E lá em Herutaba, o Pedro Humberto e você, que são pessoas que estão, né, nessa questão política, respondendo coisas públicas e não tem medo de vir, de dar uma entrevista aceita. Quando eu lhe convidei, vou na hora, Paula. Parabéns. Porque Obrigada. assim, essa questão que você disse, tem as críticas, mas você não deixa de se mostrar e falar que é a verdade. Lógico. Né? E assim, como forma de agradecimento. E de todos nós da TVB, tá? Eita, por você ter vindo. Você é uma mulher especialíssima pra gente. Foi assim um consenso, né? Lhe escolher como uma das homenageadas. Lógico que é difícil a gente escolher algumas mulheres para homenagear nessas segundas-feiras, porque tem muitas grandes mulheres, assim como você citou, a Lívia, mas como lhe conheço lá, tenho mais contato com você. Sim. E você merece estar aqui nesse sofá, mereceu. Foi maravilhosa, a entrevista foi maravilhosa. Então aqui é da Flores Finas, que é uma floricultura aqui de Ipu, com tudo, e a gente veio lhe ofertar de todos nós da TVB lá das Flores Finas. Obrigada, foi fantástico. Obrigada. Você é maravilhosa. Eu que fico muito feliz e me sinto muito lisonjeada de estar aqui com você, uma mulher tão maravilhosa, inspiradora também. E assim, eu fico muito feliz de estar aqui e me senti muito acolhida. Me senti em casa, viu? O sofá foi seu. Viu? O sofá muito foi obrigada. Seu. Fiquei muito feliz de verdade. Um ambiente maravilhoso, acolhedor. E assim, tudo muito organizado, viu? Muito organizado. Parabéns. A gente faz com todo o amor, com todo o coração. De Você verdade. falou em fé, né? O Vinícius, ele traz muita fé. Ele diz sempre que aqui é um projeto de Deus, que a gente está junto porque Deus nos uniu. Que na vida da gente, se a gente não tiver, né? Se a gente não tiver fé, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar em tudo da vida da gente, né? Eu todo dia, todos os dias, rezar e agradecer. Todo dia agradecer a Deus por estar acordando, por estar com saúde, por Deus nos dar a oportunidade de mais um dia de vida. Eu acredito que todo dia a gente está agradecendo a Deus. E reforçando que Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe essa força que você tem junto com o Pedro Humberto, que continue aí esse mandato com toda essa celeridade, né? Essa seriedade que vocês levam, que é trazer o melhor ali para Herutaba. Obrigada, de coração. Obrigada. Deus abençoe a todos nós. Grande verdade, assim, tudo que eu lhe disse, tudo que a gente conversou aqui. Amém. Então, pessoal, olha que entrevista maravilhosa. Que Marfisa Aguiar, né, agradecendo, não tem como não agradecer essa mulher assim com o coração cheio, com a mente cheia, porque foi muito bom. Realmente ela tem muita luz. E segunda-feira que vem, aguardo vocês também com outra também grande mulher, às 20 horas. Volto com vocês daqui a pouco. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.